Olá, o vídeo de hoje é sobre São Tomás de Aquino. O que nós podemos falar sobre São Tomás de Aquino? Considerações iniciais. Bom, ele nasceu no século XIII. Tá vendo? É um período muito distante do Santo Agostinho, muito distante. Ele nasceu no século XIII na Itália e ele viveu apenas 49 anos, né? Morreu muito jovem. Ele foi padre e foi professor na Universidade de Paris. Ele é italiano, nasceu na Itália, mas foi professor na Universidade de Paris. Ele é um admirador de Aristóteles, né? E ele conseguiu, veja bem vocês, ele conseguiu agregar tesouros dos gregos, né, à sabedoria cristã. Ele trouxe tesouros dos gregos. Foi lá, pegou o que havia de melhor em Aristóteles e agregou ao cristianismo, à sabedoria cristã, né? E ele diferencia muito de Santo Agostinho nessa questão da natureza humana, né? A diferença da diferença entre a natureza do homem. Porque para ele, o pecado não impede o homem de praticar o bem, né? Ele foi canonizado santo e ele é considerado, o São Tomás de Aquino, é considerado pelos católicos como uma das maiores autoridades intelectuais de todo o catolicismo, né? Ele tem também uma vasta obra escrita, e a principal obra dele é a Suma Teológica. O São Tomás de Aquino, ele bebeu na fonte de Aristóteles, porque no mesmo século XIII onde ele viveu, é que começou a chegar na Europa e em Paris os principais livros de Aristóteles. Então o São Tomás de Aquino mergulhou profundamente na obra de Aristóteles. E, e conseguiu resgatar o que havia de melhor nessa obra grega, né, e trouxe para o cristianismo. Com todo o conhecimento que ele tinha e juntando com todo o conhecimento que ele adquiriu lendo Aristóteles, ele acreditou que o Estado tinha que ser repensado. O Estado não tinha que apenas punir, né? O Estado tinha que ser repensado. E já com a visão de que mesmo com, mesmo com o pecado original, que o homem já nasce pecador, ele acreditava que havia algo de bom no homem, né? E que com a ajuda de Deus o homem alcançaria a graça divina, né? E que o Estado devia abordar a questão da sociedade de outros meios, não apenas reprimindo, né? O Estado tinha que ser um Estado onde abraçaria mais a sociedade, daria mais suporte. Porque o São Tomás de Aquino, ele olha o mundo pelos olhos do cristianismo, não é verdade? Ele diz que Deus criou o mundo, mas Deus também criou o homem. E que é muito importante ressaltar isso, que as leis divinas são necessárias para regular as leis humanas. Assim como Aristóteles, o São Tomás de Aquino também acredita que o homem é um animal político, né? E que o homem não pode ser rei de si mesmo, ele não pode ser rei de si próprio. Então há a necessidade do governo. Ele dá uma importância para o governo. O poder político é extremamente necessário e é importante. Não tem como diferenciar isso. Porque para o homem viver bem, ele precisa de fé e da orientação da igreja, né? Além disso, o homem precisa de habitação, de saúde, de trabalho, condições econômicas razoáveis. Isso também coaduna com a ideia de Aristóteles. O São Tomás de Aquino também defende que o homem tem que ter uma riqueza razoável a ponto dele viver bem, viver feliz, né? E é o que Aristóteles também dizia sobre a classe média. Você tem que ter uma riqueza suficiente para se manter feliz na sociedade. Bom, se na Grécia, a Grécia foi o berço da política, Roma foi o berço do direito, né? O São Tomás de Aquino, ele distinguiu a res publica, o direito privado e o direito público também, né? Ele traz essas questões. E ele distingue perfeitamente as pessoas do Estado, são duas coisas distintas. O homem, para São Tomás de Aquino, o homem só é integrante do Estado caso ele seja um agente público, caso ele atue para um bem comum,
caso o homem tenha autonomia do Estado. O homem não é sempre o Estado, apenas em alguns fins específicos. Assim como nas Escrituras Sagradas, assim como na Bíblia, no livro de Mateus, o São Tomás de Aquino também defende que todo poder emana de Deus, né? Só que é interessante isso. O poder não vem diretamente de Deus para os reis, para os governantes. Assim como as monarquias europeias e medievais pensavam que o poder vem direto de Deus para os reis. Não, para São Tomás de Aquino não. O poder não vem diretamente de Deus para os reis. O poder vem diretamente de Deus para o povo, que repassa, né, que transfere esse poder aos reis. Então, todo o poder vem de Deus através do povo. O São Tomás de Aquino defende isso. E se todo o poder vem de Deus através do povo, isso nos traz 3 consequências. Quais? Primeiro, é o povo que escolhe os príncipes. Segundo, é pelo povo que se faz as leis humanas. E terceiro, o regime de governo do povo não é divino, mas é humano. É interessante falar sobre a melhor forma de governo para São Tomás de Aquino, porque para ele a melhor forma de governo é uma monocracia. Eu vou falar mais a respeito disso porque cabe uma explicação melhor. E a pior é a tirania. Só que o São Tomás de Aquino, ele não defende uma monocracia absolutista. Não. É muito interessante a forma de governo de São Tomás de Aquino. Ele defende uma monocracia mista. Ele defende, na verdade, a junção de 3 formas de governo. Uma monocracia, mas juntando com uma aristocracia e uma democracia. Essas 3 juntas. Vejam bem vocês que isso é importante ressaltar. Ele vivia no século XIII. Isso que ele falou, para o século XIII, soava praticamente como um absurdo naquelas monarquias medievais que existiam na Europa, porque o que ele defendia é exatamente, praticamente o que acontece hoje. Uma monocracia, que é o governo de um só, juntando com a aristocracia, que é a junção de pessoas que, teoricamente, têm um maior conhecimento para ajudar o monarca, o rei, o governante, que a gente pode entender que seria, no caso, a aristocracia nos dias de hoje, os ministros, né, que são pessoas que teoricamente têm mais condições, juntamente com a democracia, que é o povo que detém o poder, que transfere esse poder para os governantes. Então, entenderam como é que é a melhor forma de governo para o São Tomás de Aquino? Uma monocracia mista, não uma monocracia absolutista, uma monocracia mista, que junta, na verdade, 3 formas de governo. Repetindo, uma monocracia mais uma aristocracia mais a democracia. Essa é a melhor forma de governo para São Tomás de Aquino. O São Tomás de Aquino, ele nos traz os deveres do príncipe cristão, né? Ele orienta o príncipe cristão. Ele aconselha os príncipes cristãos que são os governantes. O homem, ele diz que o homem se afasta da humildade quando ele tem o poder. Isso é muito perigoso. Um rei tem que ser para o seu reino o que Deus é para o universo. Isso é também difícil acontecer e muito perigoso, porque naquela época lá não era o que acontecia. Um rei, príncipe, um príncipe cristão, ele deve proporcionar vida virtuosa para o cidadão segundo as leis de Deus. E quais são os deveres, então, do príncipe cristão? São 4. Garantir a paz, reprimir a violência, fazer justiça e proporcionar subsistência para a sociedade. Esses são os 4 deveres do príncipe cristão. O São Tomás de Aquino, ele traz que deve haver uma autonomia tanto da igreja quanto do Estado. E nisso ele diverge de Santo Agostinho em alguns aspectos. Por exemplo, o poder espiritual e o poder temporal são necessários. Ambos são necessários. Um não interfere no outro absolutamente. Bom, o que nós podemos, então, para finalizar o vídeo de São Tomás de Aquino, considerar? Que ele acredita que ele faz uma síntese entre o cristianismo e o aristotelismo. Ele faz essa síntese, porque, como eu falei, ele mergulhou na obra de Aristóteles, e já que ele se embasava no cristianismo, né? O homem
é distinto do Estado. São duas coisas muito distintas. O homem só faz parte do Estado para alguns determinados fins, né? Ele abriu caminho para o direito dos homens e ele coaduna muito o pensamento dele com o de Aristóteles com relação a você levar uma vida digna, o ser humano levar uma vida digna, né, com você tendo meios de subsistência suficientes para uma vida feliz, né? Que Aristóteles falou que isso era a defesa da classe média. O São Tomás de Aquino também defende essa questão, que você tem que ter uma riqueza pelo menos suficiente para você se manter feliz e tranquilo, né? E veja bem, é muito interessante isso, porque no século XIII, como eu já falei que foi o século que São Tomás de Aquino viveu, ele inspirou movimentos democratas cristãos em toda a Europa. O que ele falou, o que ele falava no século XIII não foi muito bem aceito pelas monarquias absolutistas medievais europeias, porém, ele, não tem como negar, influenciou toda a Europa, inclusive o leste europeu, que também tinha regimes políticos muito diferentes, né? Assim, vamos assim dizer, do Império Romano do Ocidente. Bom, esse foi um vídeo também muito breve, sucinto, sobre São Tomás de Aquino, já na Idade Média. Caso vocês queiram, podem aprofundar mais nesse tema. Agradeço muito, mais uma vez, vocês terem assistido esse vídeo, a paciência em ter assistido. Gostaria de solicitar respeitosamente e humildemente que, por favor, dê um like nesse vídeo, caso você tenha gostado, nos ajude a divulgar. E sem querer ser redundante, mas já sendo, passe lá no nosso canal, tem outros vídeos lá. Muito, muito, muito obrigado.